Bom, agora nós vamos começar a trabalhar com os data frames, que é o tipo mais comum aí, mais utilizado dentro do Pandas, tá? Para essa aula, a gente vai precisar do Pandas. Então vamos importar ele aqui, import pandas spd. Na linha de baixo aqui eu vou colocar também o import numpy snp, tá? Pessoal, para a gente começar a trabalhar com data frame, eu vou precisar dos dados que eu vou inserir nesse data frame, tá? Então vamos criar aqui os dados. Data igual, e aí eu vou criar aqui um array do NumPy com valores entre 0 até antes do 20, então entre 0 e 19. Então o meu data aqui é um array de 0 a 19. Tá? Isso aqui é lá das nossas aulas passadas sobre NumPy. Então agora eu vou mudar aqui o formato desse meu array. Vou chamar aqui data igual a data.reshape para mudar o formato. Então aqui eu tinha um array de 0 a 19, né, com 20 valores. Eu vou transformar isso aqui em uma matriz com 5 linhas e 4 colunas. Então eu estou passando aqui uma tupla com o formato que eu quero. Então agora a gente tem aqui o nosso data com 5 linhas e 4 colunas. Tá? Bom, vamos criar o data frame agora. Então eu vou chamar meu data frame, vamos criar aqui sem salvar primeiro, depois a gente salva numa variável. Então vamos chamar aqui pd.dataframe, tá? Você tem que tomar cuidado aqui com o F maiúsculo. E aí o que eu vou passar para o meu data frame? Primeiro eu vou passar os dados. Então eu vou passar aqui o data. Vamos colocar o nome aqui dos atributos. Então data igual a data. Tá? O segundo parâmetro aqui é o meu índice. Então eu vou ter várias séries aqui compartilhando o mesmo índice. Então eu vou passar aqui uma lista onde eu vou colocar aqui os meus índices A, B, C, D e E. Tá? Eu tenho aqui 5 linhas, então eu estou passando 5 valores aqui para os meus índices. Opa, vamos colocar aqui o nome, né? Index igual. Tá, como eu estou passando aqui na posição certinho, eu nem precisaria estar colocando esses nomes, mas só para ficar claro o que é o que aqui. E o terceiro parâmetro que eu vou passar são as colunas, tá? Na verdade, o nome das colunas. Então, aqui o nome das minhas colunas, eu tenho 4 colunas, então eu vou chamar elas de W, X, Y, e Z. Então eu tenho aqui agora meu data frame, ó. Ele criou aqui para mim onde eu tenho as colunas W, X, Y e Z em maiúscula e as linhas, né, os índices A, B, C, D e E. Tá? Vamos salvar isso aqui num data frame chamado df. Deixa eu mostrar ele de novo aqui para vocês. Então eu tenho aqui o meu data frame. Tá? É assim que a gente cria um data frame a partir de dados aí que a gente já tenha no NumPy no caso. Tá? Bom, agora que a gente tem o data frame criado, vamos ver como acessar os dados desse data frame e como manipular aí esses dados. Então, o nosso primeiro passo aqui é tentar acessar uma dessas colunas. Então, se eu colocar aqui df e aí entre colchetes o nome da coluna, ele vai me retornar aquela coluna, tá? E vejam que o que ele está me retornando aqui, pessoal, é uma série. Então, assim, dentro do data frame, como eu já tinha falado lá atrás, cada coluna é uma série e essas colunas compartilham o mesmo índice. Quando eu passo aqui entre colchetes o nome da coluna, ele me retorna aquela série, tá? Eu posso também, pessoal, retornar mais de uma série. No caso, ele vai me retornar um data frame. Como que eu faço isso? Eu passo entre colchetes, ao invés de eu passar o nome da coluna, eu vou passar uma lista, tá? Então eu vou abrir outro colchetes com as colunas que eu quero. Eu quero W e Z, por exemplo. E ele vai criar um outro data frame só com as colunas W e Z, certo?
E para inserir uma nova coluna no meu data frame, eu posso vir aqui, colocar aqui df, e vamos supor que eu quero colocar uma coluna, eu tenho wxyz, vamos criar aqui uma coluna Q, certo? E aí eu vou passar para ele uma lista. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Com isso, ó, se eu vier aqui dar uma olhadinha no data frame de novo, agora eu tenho aqui a coluna Q com os valores que eu passei na lista, certo? Se eu quiser criar um data frame a partir de valores que eu já tenho aqui, por exemplo, df, agora eu vou criar aqui a coluna T, e eu vou dizer que essa coluna é a soma dos valores da coluna W com os valores da coluna X. Eu tenho agora aqui, então, a coluna T com a soma desses valores. 0 e 1, 4 e 5, 9, 8 e 9, 17 e assim por diante. Tá? Então, dessa forma, eu consigo adicionar novos valores, aí, novas colunas no meu data frame. Se eu quiser apagar uma dessas colunas, pessoal, eu tenho aqui o método drop. Tá? O método drop, pessoal, ele vai receber aqui esse label, ele vai receber o nome da coluna que eu quero apagar. Tá? Então eu vou passar aqui, por exemplo, a coluna T, que eu acabei de inserir. Tá? E como eu quero apagar uma coluna, eu tenho que passar nesse segundo parâmetro aqui, que é o eixo. Qual o eixo que eu quero apagar? O eixo 0, pessoal, é para apagar linhas. Então, se eu quisesse apagar, por exemplo, a linha A, eu manteria aqui o eixo 0, né, que é o valor padrão. Como eu quero apagar uma coluna, a coluna T, eu tenho que trocar e dizer que o eixo que eu quero apagar é o eixo 1, tá? É o eixo das colunas. Então, feito isso, vocês vão ver que ele vai me retornar um data frame sem a coluna 3. Porém, aqui eu não estou modificando o data frame original. Def continua com a coluna T. Tá? Como que eu faço para apagar a coluna T do df? Vocês vão ver que a gente tem um outro parâmetro aqui chamado inPlace, para ele modificar o data frame original. Por padrão, os métodos do Pandas eles não modificam o data frame original, eles geram novos data frames. Por quê? Para evitar que você perca dados, que você manipule de alguma forma e sobrescreva dados ou acabe perdendo dados. Se você quiser manipular o data frame original, você tem que vir aqui e falar inPlace é igual a true. Aí sim ele vai apagar a coluna T do data frame original. Vocês veem aqui que ele já nem retornou mais o data frame. Se eu chamar ele aqui agora, vocês vão ver que a coluna T sumiu. Então, pessoal, da mesma forma, eu posso apagar também uma linha, tá? Então, eu vou chamar aqui df.drop e vamos supor aqui que eu quero apagar a linha C, né, ou índice C, que representa aqui a terceira linha. Então, eu vou passar df.drop e vou manter o eixo 0. Então, eu só preciso passar aqui df.drop C, tá? E aqui o C foi removido. Nesse caso, eu não vou salvar de volta no data frame, né? Então eu não vou fazer in place, tá? Só para mostrar para vocês como funciona. Bom, então, só que lembrando, eu tenho meu data frame. Como que eu faço então para a gente selecionar uma linha ao invés de uma coluna? A gente viu como selecionar uma coluna, né? Aqui entre colchetes. Como que eu faço para selecionar uma linha? Tá? Eu tenho aqui esse df lock, que é uma propriedade aqui do meu data frame, onde eu posso, passando aqui entre colchetes, selecionar linhas do meu data frame. Então, se eu passar aqui df lock D, por exemplo, ele vai me retornar uma série com os elementos da linha D, 12, 13, 14, 15 e 4, certo? Esse df lock, pessoal, eu posso selecionar tanto uma única linha como um conjunto de linhas. Então, se eu passar aqui para ele uma lista, vamos supor eu quero a linha A e quero também a linha do índice E. Ele vai me retornar aqui um data frame com A e E e todas as colunas, tá?
Eu também posso, pessoal, selecionar usando o lock linhas e colunas, tá? Como que eu vou fazer isso? Vamos supor que eu quero aqui desse meu data frame, eu quero selecionar esse valor 14, que está aqui na linha D, coluna Y. Então eu vou chamar aqui df.lock e vou passar como primeiro parâmetro a linha D. Então vou passar o índice D aqui. E como segundo parâmetro, o nome da coluna, que no caso é Y. Então, ó, vejam que aqui eu separei por vírgula, tá? Uma coisa para ter atenção aqui. Aqui eu passei uma lista, tá? Quando eu quis selecionar aqui dois índices separados, eu passei uma lista com os dois índices. Nesse caso aqui, eu estou só chamando o lock aqui com o colchete e estou passando dois atributos separados aqui. Um deles é o índice e o outro é a coluna, tá? Então, com isso aqui, eu consigo o valor 14. Posso passar também listas de linhas e de colunas. Vamos copiar esse A e aqui e vamos supor que desses valores aqui, eu só queira as colunas X e Y. Então, eu posso passar aqui depois da primeira lista um parâmetro e uma segunda lista, X, com os valores X e o valor, opa, tudo errado aqui, não, vou voltar, X e Y. E ele criou um data frame para mim com as linhas A e E as colunas X e Y. Tá? Então esse é o lock, que é... Normalmente a gente dá preferência ao lock na hora de selecionar valores aí dentro do data frame. Tá? Então só para a gente fechar aqui, pessoal, uma última forma que a gente tem aí de selecionar os valores do data frame é usando essa outra propriedade chamada iLock. Tá? Ela funciona de forma muito parecida com o lock, tá? Só que ao invés de eu passar o nome dos índices ou o nome das colunas, eu vou passar a posição deles. Então vamos supor que eu quero selecionar aqui, por exemplo, o índice C. Ele está na posição 0, 1, 2. Então para o iLock, ao invés de eu passar C, eu passo 2. E ele vai me retornar aqui o índice C. Tá? Posso fazer a mesma coisa aqui que a gente fez anteriormente e passar uma lista com, por exemplo, eu quero o índice 0 e o índice 3. E ele me retorna os dois. Tá? Então eu tenho essas duas formas, o lock e o iLock. Tá? Normalmente a gente vai usar o lock, porque é mais fácil da gente ler. Tá? Mas em alguns momentos, programaticamente, aí, quando a gente estiver fazendo, por exemplo, um laço, alguma coisa do tipo, a gente pode precisar do iLock para acessar de forma numérica, certo? Então, por enquanto é isso, pessoal.